cálculo, algumas coisas. Então, eu já vou compartilhar minha tela e a gente pode começar já, então. E qualquer coisa, pessoal, vocês podem me interromper, tá? Sem problema, vocês podem me interromper e perguntar. Às vezes, se eu não olhar o chat, alguém, por favor, me avisa para eu dar uma olhada. Vocês estão conseguindo ver minha tela, conseguem ver eu escrevendo, por exemplo, aqui no quadro? Beleza. Então, pessoal, como eu tinha dito, hoje vai ser mais uma revisão do cálculo 1. E primeiro eu vou colocar para gravar, então. Então, aqui. Bom, agora começamos a gravação mesmo. Como eu tinha dito, a gente vai fazer uma revisão do cálculo 1, do cálculo 1, principalmente a partir de derivadas. Eu busquei selecionar alguns exercícios aqui de derivadas que não são tão complicadas e que vão ser aquelas que vocês vão encontrar nos problemas de física, tá? Então, a primeira delas, que a gente vai começar só para revisar alguns conceitos, eu tenho uma função, f de x, que ela é dada pela seguinte expressão. Meio de x à quarta mais 2/3 de x ao cubo menos meio de x ao quadrado mais 1/4. Eu trouxe esse exercício aqui, só adiantando, os exercícios eles foram retirados de listas anteriores e também dos livros que eu tenho aqui, que é do Stuart, qualquer coisa. Eu trouxe esse exercício aqui porque a gente tem um polinômio, a gente tem uma função polinomial. O que é uma função polinomial? Você tem a sua incógnita, no caso, a incógnita aqui é x, e ela está elevada a certas potências. Então, você tem o quadrado, você tem o cubo, você tem elevado à quarta aqui. Então, isso aqui é um polinômio. E é isso que vocês vão encontrar na Física 1 e também aí no curso de Química de vocês, quando vocês forem ver, muitas das funções são funções polinomiais. Então, saber derivar essas funções é muito importante. Então, como que a gente faz a derivada? A derivada eu vou representar ela como a f' de x. E quando eu digo f', o que eu estou fazendo? Numa notação mais formal, eu estou fazendo a derivada da minha f em relação a x. Então, eu vou derivar todo esse meu polinômio. E percebam, é um polinômio e a gente tem somas. Então, eu tenho uma soma, subtração, né, de certa forma, e uma outra soma. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, já temos esse primeiro conceito. Então, o que eu posso fazer? Eu posso derivar cada um dos termos separadamente. Então, eu vou pegar o menos meio x à quarta e vou derivar ele. Somado com 2/3 e a derivada de 2/3 de x ao cubo. Então, derivada desse termo. Menos meio de x ao quadrado, linha, mais 1/4, linha. Pessoal, qualquer coisa, se vocês não entenderem minha letra, que ela é meio feinha assim, vocês podem me interromper e perguntar também, tá? Então, a gente quebrou aquele meu polinômio em derivadas. Então, você tem então, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. E agora a gente deriva utilizando as regrinhas de derivação normal. Então, a minha f' de x vai ficar como? O menos 1/2, que ele está multiplicando aqui o x à quarta, ele é uma constante. Então, a gente repete ele. Menos 1/2. X à quarta. Derivando x à quarta, a gente cai com o expoente 4 e subtrai 1 do expoente. Então, 4 menos 1 fica o cubo aqui. Então, fica 3. Opa. Fica 3 aqui. Mais, novamente, 2/3 está multiplicando. Ele é uma constante, a gente repete ela. 2/3 de x ao cubo. Cai o 3 e a gente subtrai 1 do expoente. Então, fica x ao quadrado. Menos, novamente, 1/2. Constante, a gente repete ela, porque ela está multiplicando o x. O 2 ele vai cair do expoente e a gente subtrai 1. Então, fica x elevado a 1. Mais
Agora a gente tem a derivada de uma constante. 1/4 ele é uma constante, ele é um número. Então a derivada de uma constante, se vocês se lembram bem, ela vale 0. Aqui só reorganizando então os termos, vamos ter que a f' de x vai ficar menos 4 dividido por 2, então 2x ao cubo, mais o 3, vou poder cortar com esse 3 de baixo, então fica 2x ao quadrado, menos x mais o 0, não preciso reescrevê-lo. Então essa daqui é a nossa primeiro exercício, só para relembrar, então a derivada de um polinômio. Esse aqui, então, é a resposta final, tá? Vou confirmando com vocês, que eu tô com a minha colinha aqui, então, se nós fomos fazendo corretamente. Então, menos 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x, tá? Agora, eu vou, novamente, vou continuar com os exercícios. Alguma dúvida quanto a esse exercício? Se não tiverem dúvidas, eu vou passar para o próximo aqui. Beleza. O próximo que eu separei, novamente, ele vai ser uma função f de x, só que agora a gente tem x ao quadrado mais raiz de x. Tá? Então a gente vai derivar novamente, vamos derivar essa função aqui. Então a derivada dessa função, percebam, eu tenho uma soma, então eu tenho x ao quadrado mais uma raiz de x. Novamente a gente quebra isso na derivada das somas. Então, x ao quadrado derivada mais a derivada da raiz de x. O raiz de x, eu vou apenas reescrever ele para a gente ficar mais fácil de visualizar. Então, só vou reescrever o raiz de x para visualizar o que está acontecendo. O raiz de x, a gente pode reescrever ele como sendo x elevado a 1 sobre 2. Derivada disso daqui. Porque agora a gente, novamente, a gente cai numa função ali polinomial e a gente vai fazer a derivada bem mais tranquila. Então, a f' de x vai ficar, cai o expoente, então fica 2x, subtrai 1 do expoente, então fica x elevado a 1, mais, cai o expoente, e o expoente agora é 1 sobre 2, x elevado a meio menos 1. Tá? Já vou colocar dessa forma aqui, para a gente poder fazer passo a passo o exercício. Então, esse aqui eu vou apenas reescrever, vai ficar 2x mais meio de x elevado a, vai ficar 1 menos 2 sobre 2. Isso aqui, então, a gente pode escrever como 2x mais meio de x elevado a menos meio. Então, por fim, então, aqui, basicamente, o que a gente fez foi a gente só foi trabalhar com esse... O que eu fiz ali em cima, eu só trabalhei com esse expoente, tá? Então, eu fiz o MMC comum deles aqui, que ficou, então, 1 menos 2 sobre 2, e o resultado final ficou menos 1 sobre 2. Por fim, então, a gente vai ter 2x mais 1 sobre 2. Quando a gente tem o menos no expoente, a gente transforma, então, esse meu x aqui numa fração. Então, fica 1 sobre x. A gente passa ele para baixo, né, de certa forma. E o meio elevado a meio. Só que meio, a gente tinha a notação de que isso aqui se transforma numa raiz. Então, eu já vou escrever dessa forma. Então, fica 2x mais meio meio de 1 sobre a raiz de x. Então, esse aqui, mais um exercício bem tranquilo, que é o que vocês vão encontrar nos livros de física, como eu vou mostrar para vocês alguns exercícios. Então, esse exercício aqui foi só para relembrar a derivada de raiz. Então, a gente tem a raiz aqui, no caso, ela é a raiz quadrada, mas você poderia ter a raiz cúbica, a raiz quarta, não importa. Basta você seguir esses passos e você consegue fazer as derivadas bem tranquila, tá?
Só vou numerar aqui os exercícios, que depois eu vou disponibilizar os PDFs para vocês. Aí fica mais tranquilo. Bom, se não tiver nenhuma dúvida, gostaria de passar para o próximo, que esse aqui ele já é um pouco mais interessante, que a gente vai começar a falar agora das funções trigonométricas. Esse aqui é o exercício 3. Ele é f de x igual a x ao cubo, que multiplica o cosseno de x. Muito bem. Aqui agora a gente tem uma função, e essa função agora não é mais uma soma, como a gente tinha visto. A gente tem uma multiplicação, na verdade, de funções. Então, você tem a função x ao cubo, que multiplica a função cosseno de x. Tá? Então, a gente tem duas funções. Vou separar elas aqui. Tem essa função, x ao cubo, e essa função cosseno de x. Só para a gente revisar. Se vocês se lembram bem, se a gente tem uma função, que no caso ela é uma multiplicação de outras duas, eu quero a derivada dessa função. Então vai ficar o quê? É a derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro agora sem derivar, vezes a derivada do segundo. Então a gente vai seguir essa regrinha aqui para a gente poder resolver esse exercício. Então a gente tem a f de x igual. Agora eu quero a f' de x, né? Então eu quero a f'. E a gente vai seguir o que está aqui em azul, de como que a gente faz a nossa derivada. Derivada da primeira função, no caso eu chamei de g. O g aqui ele é o nosso x ao cubo. Então fica x ao cubo, derivada. Multiplico pelo cosseno de x, ou seja, multiplica pela segunda função sem derivar ela, somado com, agora eu copio a primeira função x ao cubo e derivo a outra função, que é cosseno de x. Então, derivada aqui. Então, a f' de x é igual. Derivada do x ao cubo, a gente já viu ali atrás como que faz. Então, fica 3, cai o expoente, subtrai 1 do expoente agora, x ao quadrado. Multiplicado pelo cosseno de x, somado com x ao cubo, copio o meu segundo termo, e agora vem a derivada do cosseno. Se vocês se lembrarem bem, a derivada do cosseno é o menos seno de x. Aqui eu vou seguir... não vou demonstrar para vocês, tá, que a derivada do cosseno é o menos seno. Acho que não cabe isso aqui pelo menos na física 1, vocês já devem ter visto isso, por exemplo, no cálculo. Então, ter essas derivadas, assim, já de cabeça, é importante, tá? Então, ter a derivada do cosseno, do seno e da tangente vai ser muito importante. Então, a derivada do cosseno, a gente sabe que é o menos seno. Só reorganizando a minha derivada, a gente vai ficar com 3x ao quadrado, cosseno de x. Agora, menos, o menos tem um menos aqui, então vai ficar menos x ao cubo do seno de x. Então, pronto. Essa aqui foi nosso terceiro exercício, somente para a gente relembrar essas derivadas que eu acabei de mencionar para vocês. São as derivadas derivadas trigonométricas. Basicamente, seno, cosseno e tangente. Tá? Você tem outros termos, digamos assim, trigonométricos, como, por exemplo, secante, cotangente, cossecante. Só que, sabendo a derivada do seno, cosseno e tangente, você consegue fazer as demais derivadas. Mas isso é bem raro essas outras derivadas que eu acabei de citar para vocês, secante, essas coisas, elas são bem raras de aparecer aqui em Física 1, tá? O que aparece mesmo é seno, cosseno e tangente. Então agora eu vou trazer um outro exercício, se não tiverem dúvidas, onde a gente vai começar a aplicar agora, relembrar o que seria a regra da cadeia, tá? Então a nossa
Próximo exercício é uma f de x. A gente tem o seno de x ao quadrado. Então, esse daqui a gente vai relembrar novamente as derivadas trigonométricas e a chamada regra da cadeia, para a gente relembrar bem. Por que é uma regra da cadeia? Por que a gente vai precisar da regra da cadeia aqui no caso? Perceba que a gente tem uma composição de funções. Ou seja, eu tenho um x ao quadrado e esse x ao quadrado ele está dentro de um seno. Então eu tenho a função x ao quadrado dentro da função seno. Então por isso que eu preciso aplicar a chamada regra da cadeia. E tem um jeito que eu gosto de lembrar quando eu faço a regra da cadeia, que eu sempre repito a frase: deriva de dentro, multiplico pela derivada da de fora. Então vamos aplicar isso daí que eu acabei de dizer. Regra da cadeia: derivada da função de dentro. Quem está dentro aqui, no caso? Quem está dentro é x ao quadrado. Então, eu vou fazer a derivada de x ao quadrado. Vezes a derivada do de fora. Quem que é a função mais externa, mais fora ali do nosso... mais externa da nossa função? É o seno de x ao quadrado. Então, eu vou derivar meu seno de x ao quadrado. No caso, eu estou derivando apenas o seno, tá? O argumento ali. Então, é como se eu estivesse só derivando. Opa. Então, eu estou derivando o meu seno. E depois eu copio o x ao quadrado ali, que é o argumento dele. Nem vou colocar esse x ao quadrado, porque é só para mostrar que eu estou derivando o seno, tá? Então, a gente conclui aqui que a nossa f' vai ficar derivada desse termo, cai o expoente, subtrai 1. Então, fica x elevado a 1. Multiplicado pela derivada do seno. Essa derivada trigonométrica, novamente, a gente conhece que é cosseno. A derivada do seno é o cosseno. E eu agora só copio o argumento que estava dentro antes. Então, essa aqui é a regra da cadeia. A gente derivou a função de dentro, no caso ali, x ao quadrado, e multiplicou pela derivada do de fora. Eu vou até só colocar aqui de outra cor, que a nossa derivada, a nossa função de fora, que eu estou dizendo, é esse seno aqui, tá? Então, ficou alguma dúvida, pessoal, dessa derivada aqui? Isso aqui vai ser importante, a regra da cadeia, ela pode aparecer muitas vezes, tá? Nos exercícios. Se não ficou nenhuma dúvida, beleza. Eu vou pegar, então... Eu tinha separado vários exercícios aqui, então eu estou escolhendo os melhores aqui para a gente poder fazer. Tá, esse aqui é interessante, que é aquilo que eu tinha dito das trigonométricas. Então, o nosso quinto exercício, ele é a f de x igual a tangente de x mais x. Então, novamente, vamos fazer a derivada desse termo. E aqui agora a gente não tem uma multiplicação, e sim a gente tem uma soma. Então, a gente tem duas funções, e elas estão ligadas por uma soma. Então, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Por isso que eu posso quebrar isso daqui como a derivada da tangente mais a derivada da minha outra função, que no caso aqui é x. E aqui, pessoal, derivada da tangente. Eu tinha dito para vocês decorarem, né? De certa forma, vocês decorem as integrais trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Porém, sabendo só do seno e cosseno, você consegue deduzir a da tangente. Só que eu acho que é um cálculo a mais que vocês irão fazer.
Só me deem o retorno. Vocês se lembram qual que é a derivada da tangente? Porque senão a gente pode fazer o passo a passo aqui. Tipo, de eu mostrar como que é a derivada da tangente. Vocês se lembram? Uhum. Beleza. Beleza, então. Então, eu vou acabar fazendo de outra cor aqui. Então, eu vou fazer a derivada da tangente, tá? Só deixa eu beber uma água aqui, pessoal. Porque eu tô meio gripado. Perdão. Ah, o tempo tá muito seco aqui na minha cidade, então, nossa. Pronto. Então, vou fazer de outra cor aqui, vou colocar com um asterisco aqui, que a gente vai fazer, então, a derivada da tangente, tá? Então, eu quero fazer a derivada da tangente, eu quero a tangente linha. Se vocês se lembrarem bem, a tangente, ela é descrita como seno sobre cosseno. Essa identidade trigonométrica, acho que todos conhecem. Então, é a derivada do seno sobre o cosseno de x, tá? Então, vamos lá. Derivada do seno sobre cosseno. A gente tem uma derivada, então, de um quociente. O que eu digo quociente? Eu tenho uma função em cima, então, uma função aqui em cima, que no caso é o seno, dividido por uma outra função de x, no caso, o cosseno. Então, esse daqui é a derivada de uma fração, derivada de um quociente. E a derivada do quociente, se vocês se lembram bem, mas o pessoal que for fazer de novamente, cálculo 1, vou colocar até de outra cor aqui, só para a gente seguir a formulazinha. Eu tenho, então, duas funções, uma f em cima e uma g embaixo, e essa derivada aqui fica a f', eu multiplico a g sem derivar, menos a f vezes a g', e eu vou e divido tudo isso daqui pelo quadrado da função de baixo. Então, nós vamos seguir essa fórmula aqui para demonstrar a derivada da tangente. Então, a derivada da tangente ali vai ficar f' aqui, ela está sendo representada pelo meu seno e a g pelo meu cosseno. Então, a f', então vamos lá. Seguindo a fórmula, eu tenho o seno de x, derivada, e multiplico o cosseno, multiplica a função de baixo, menos o meu seno, que multiplica a derivada da função de baixo. Tudo isso daqui dividido pelo quadrado da função, então, pela função de baixo. No caso, cosseno ao quadrado. Tá. Derivada do seno. A gente acabou de ver que a derivada do seno é o próprio cosseno de x, multiplicado, então, pelo cosseno de x, menos seno de x. Derivada do cosseno é o menos seno. Então, menos seno de x. Isso daqui, derivada do cosseno ao quadrado de x. Reescrevendo, então, o que eu vou ter? Eu vou ter o cosseno ao quadrado aqui em cima, cosseno ao quadrado. Vou ter cosseno ao quadrado de x. Esse menos ele vai cair aqui para fora, então vai ficar somando, então, mais seno ao quadrado de x. Tudo isso daqui dividido por cosseno ao quadrado de x. Identidade trigonométrica, pessoal. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, esse termo todo aqui de cima vale 1. Então, a identidade trigonométrica aplicada fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x.
E a gente sabe que, vou abrir um outro parênteses aqui, que a secante de θ, por exemplo, ela é 1 sobre o cosseno de θ. E basta, então, eu aplicar, isso equivale a dizer também, então, que o quadrado da secante, secante ao quadrado de θ é o quadrado do inverso do cosseno. Então, por isso que, nessa expressão de cima, 1 sobre cosseno ao quadrado de x fica secante ao quadrado de x. E assim a gente conclui qual que é a derivada da nossa tangente. E por isso agora a gente pode voltar no nosso exercício. Ficou alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem me parar, tá? Então, voltando no nosso exercício, nós acabamos de fazer a derivada da tangente, mostrar ela. Apenas conhecendo a derivada do seno e do cosseno. Então, derivada da tangente é a secante ao quadrado de x, mais a derivada de x é 1. Então, isso aqui finaliza o nosso exercício bem mais tranquilo. Espero que tenha dado para entender como que funciona, como que a gente demonstrou essa derivada da tangente, apenas conhecendo a do seno e do cosseno. A do seno e cosseno. Então, por isso que eu digo que conhecer as derivadas de seno e cosseno, ela vai ser importante, tá? Então, se não ficou nenhuma dúvida, deixa eu ver se tem mais algum exercício que vale a pena fazermos. Esse daqui vale a pena. Esse daqui é o sexto exercício. A gente vai aplicar a regra da cadeia nele aqui novamente. Então, eu tenho uma função de x, que é descrita pelo ln de x elevado à sexta menos 1. Vamos aplicar a derivada dessa função. Então, a derivada da f' de x. Mas, novamente, vocês percebam que a gente tem uma composição de funções. Ou seja, é como se eu tivesse uma função dentro da outra. E que composição de funções que é essa? Eu tenho essa função aqui, que é o x elevado à sexta menos 1, e ela está dentro, por assim dizer, do meu ln, tá? Então, eu tenho essas duas funções. A função rosa, ela está dentro da minha função azulzinha aqui, que eu representei pelas cores. Então, vamos seguir aquilo que eu já tinha dito para vocês. Eu utilizo a frase que vai me lembrando como que eu faço derivadas, as derivadas da regra da cadeia. Eu derivo a de dentro e multiplico pela derivada do de fora. Então, vamos lá. Eu tenho a derivada da função de dentro. Então, quem que é a função de dentro? É essa daqui que estava em rosa. Multiplico pela derivada do de fora. A derivada do de fora, no caso aqui, é o ln. Então, é como se eu estivesse apenas derivando esse meu ln. E depois a gente vai lá e copia o argumento que estava dentro do ln. O que é o argumento? A gente vai derivar o ln e vai colocar depois na nossa derivada ali esse argumento que estava dentro dele, que no caso é a função rosa. Então, derivando esses termos aqui, a gente vai ter derivada do caso aqui de uma subtração, é a subtração das derivadas. Então, x elevado a 6, derivada, menos derivada de 1. E tudo isso daqui ainda está multiplicando a derivada do ln. Então, a f' de x fica... Vou cair o expoente, vou copiar a minha incógnita e subtraio 1 do expoente. Derivada de uma constante é 0, então vou acabar nem colocando, vezes a derivada do ln. E aqui vem uma outra derivada importante, porque a derivada do ln é 1 sobre... Aqui eu vou pôr
U, no caso, é o argumento que estava dentro do ln. Então, eu tenho ln de U. Então, vou colocar até de outra cor aqui. Eu tenho a derivada do ln de U. Então, esse aqui fica 1 sobre U. Onde U é o termo que está dentro do meu ln. Então, se a gente olhar bem, o termo que está dentro do meu ln é o x à sexta menos 1. Então, aqui no lugar desse U, eu vou copiar aquela função ali, que é o x elevado a 6 menos 1. E assim a gente finaliza esse exercício. Relembrando, então, como que funciona a derivada do ln. Alguma dúvida, pessoal? Que se não tiverem dúvidas, agora eu gostaria de aplicar isso na física. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês já chegaram a ver o cálculo na física 1, tá? Então eu trouxe alguns exercícios aqui para a gente ver como que funciona o cálculo dentro da física 1. Tudo bem eu passar para eles agora? Beleza. Então deixa eu pegar eles aqui. Que eu tô com o livro aberto aqui, então eu preciso ir pegando eles aos poucos aqui. Separei, se eu não me engano, 4 exercícios. Três exercícios, onde a gente vai aplicar, então, o cálculo diferencial na física 1. No caso, utilizando conceitos do MRUV, do MRU. Então, o primeiro exercício é esse daqui. Então, acredito que, como o colega, o Guilherme aqui, ele me falou, vocês já começaram a ver, então, os conceitos de cálculo aplicado na física. Então, esses exercícios aqui, a gente vai utilizar basicamente dessas ferramentas, tá? Então, vamos lá para o primeiro exercício. Ele diz que um carro está parado para em um semáforo. A seguir, ele percorre um trecho retilíneo, de modo que a distância desde o sinal é dada por essa função. Então, ele já me dá uma função, que no caso é a minha função de deslocamento. Então, é uma x de t. E ela é dada por esses termos, b t ao quadrado menos c t ao cubo. Onde ele te dá os valores de b e c. Eu vou copiar então aqui, fica 2,4 t ao quadrado menos 0,120 t ao cubo. Item A. Calcule a velocidade média do carro para o intervalo entre t igual a 0 e t igual a 10 segundos. Então, A, ele quer a velocidade média, tá? Velocidade média, a gente pode relembrar bem lá do ensino médio, sem utilizar nada de cálculo, ela é o quê? É o ΔX sobre ΔT. Onde ΔX é a variação da minha posição dividido pela variação de tempo. Então, eu preciso, então, eu sei, então, que para x, melhor dizendo, eu sei que para o tempo 0, t igual a 0, quanto que vale meu x? Quanto que vale minha posição? Basta eu substituir na nossa função ali de cima, t igual a 0. Se eu substituir t igual a 0, o meu x ele também vale 0. Então, a gente sabe a posição do meu carro ali no caso, no instante t igual a 0. E agora ele pede para a gente calcular a velocidade dele indo de 0 até 10 segundos. Então, minha posição final em t igual a 10 segundos vai ser dada por... Basta eu substituir, colocar no lugar ali do t, substituir por 10, então vai ficar 2,4 vezes 10 ao quadrado menos 0,120 vezes 10
vezes 10 ao cubo. E eu já tinha calculado isso daqui previamente, mas vocês podem ir verificando aí quem tiver calculadora aí pode ir verificando. Isso daqui dá 120. 120. Só uma coisa, pessoal, um adendo que vocês agora vão poder prestar um pouco mais de atenção na física mesmo, que é a questão de unidades, tá? Aqui eu acabei não dizendo antes, mas eu vou destacar para vocês. Percebam que as minhas unidades, elas estão sendo trabalhadas aqui, ó. Então, por exemplo, o B, ele está dado em metros por segundo ao quadrado. O meu C, ele está dado em metros por segundo ao quadrado. E os meus tempos, eles estão dados em segundos, tá? Então, consequentemente, eu estou trabalhando no chamado Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, eu estou trabalhando com segundos, com metros, no caso, se fosse massa, quilogramas. Então, agora a gente vai precisar colocar essas unidades, que a gente está agora a gente está estudando física agora, não apenas mais cálculo. Então, quando eu digo que a minha posição X é 120, a gente está no sistema internacional. Então, isso daqui é 120 metros. Tá? O que é muito importante da gente relembrar. Só um minuto, pessoal, que eu vou dar uma tossida aqui. Pronto, perdão, pessoal. Tomei um pouquinho de água aqui. Tá. Então, a gente precisa agora, saindo lá do cálculo, a gente só estava fazendo as contas com números, mas aqui agora a gente precisa se atentar às unidades. Então, ele pediu para a gente calcular a velocidade média. Velocidade média, a gente pode lembrar lá do ensino médio, é a variação do x. Quando eu digo variação, é a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Posição final é 120, menos a posição inicial é 0, dividido pelo tempo final 10, menos o tempo inicial, que também é 0. Isso aqui fica 120 sobre 10. Aí a gente está falando, então, 120 metros e 10 segundos. Isso aqui, então, acaba ficando igual a 12 metros por segundo. Então, essa daqui é a velocidade média que ele percorreu ao longo do nosso caminho. Então tá, item A foi feito. Agora o item B, ele é um pouco mais interessante, que ele pede para a gente calcular as velocidades instantâneas do meu veículo para aqueles dados tempos ali. No caso, 0, 5 e 10 segundos. Então, o item B, ele pede a velocidade, vou chamar de velocidade inst, que é a velocidade instantânea. Mas eu vou abreviar, então, por velocidade instantânea, que eu vou pôr por esse I aqui, tá? Então, qual que é a diferença da velocidade instantânea para a velocidade média que a gente calculou? Velocidade média, pessoal, ele pega então, vamos supor, a gente tem um trajeto aqui, vou fazer bem um rascunho, depois eu apago. Então, a gente tem um trajeto, a gente tem o ponto de início e a gente tem o ponto de fim, o final aqui. A velocidade média é a velocidade que ele manteve média ao longo de todo esse trajeto. Tanto que a gente só precisa do quê? Das posições iniciais e posições finais. Já a velocidade instantânea, a gente vai calcular a velocidade instantânea ponto a ponto. Então eu quero saber a velocidade do meu veículo no ponto aqui azul. Mas agora eu também quero saber a velocidade que ele estava nesse ponto rosa. Ou seja, eu quero saber a velocidade que ele estava naquele determinado instante. Por isso, velocidade instantânea. E para isso a gente vai ter que utilizar do cálculo diferencial. Por quê? A gente sabe, então, vocês podem ter visto isso ali na física, já com o professor, que a minha velocidade instantânea, a gente pode obter ela pela derivada da minha posição em relação ao tempo.
Então, a gente deriva a nossa função espaço, no caso o x ali, em relação ao tempo. Então, vamos fazer isso daqui? Então, minha velocidade instantânea vai ser dada pela derivada de x em relação a t. Porém, quem que é x? Então, é a derivada da minha função polinomial, que, se não me engano, é 2,4 vezes t ao quadrado menos 0,120 t ao cubo. Então, eu vou derivar essa função aqui. Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, nós vamos derivar cada um dos termos ali. Vai ficar da seguinte forma. 2,4 vezes t ao quadrado, derivada, menos 0,120 t ao cubo, derivada. Aplicando essas derivadas aqui, como a gente já tinha visto, revisado agora nos exercícios, a gente vai obter uma função para minha velocidade instantânea. Isso daqui, então, vai ficar 2 que multiplica 2,4, fica 4,8 vezes t menos 0,360 vezes t ao quadrado. Eu caí com o expoente 3 e subtraí 1 do expoente. Então, essa daqui é a nossa função velocidade instantânea. E perceba que a minha velocidade instantânea ela depende do meu t. Por isso que ele pediu para a gente calcular nos instantes t igual a 0, t igual a 5 e t igual a 10. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, para t igual a 0, como que vai ficar a nossa velocidade instantânea? Basta a gente substituir o 0 no lugar do t. Então, vai ficar 4,8 vezes 0 menos 0,360 vezes 0 ao quadrado ainda. Ou seja, minha velocidade instantânea no instante 0 é 0. O que mostra que o nosso veículo ele estava parado ali no início do seu trajeto. Mesma coisa que a gente vai fazer agora para t igual a 5. Então, eu quero saber minha velocidade instantânea no instante 5. E aí a gente vai substituir, então, no lugar do t. Então, fica 4,8 vezes 5 menos 0,360 vezes 5 ao quadrado. Isso aqui eu já tinha calculado para nós. Isso aqui fica igual a 15. E, novamente, a gente se atenta às unidades, porque isso aqui... minha velocidade é 15. 15 milhas por hora, 15 quilômetros por hora, centímetros por segundo. Mas, como eu tinha dito antes, olhando pelo enunciado, a gente está trabalhando no SI. Então, a unidade de velocidade para o sistema internacional é metros por segundo. Então, 15 metros por segundo. Então, eu vou destacando aqui nossas velocidades. Então, esse daqui deu 0, esse daqui deu 15 metros por segundo. E, novamente, ele pede para a gente calcular, fazer a mesma coisa, mas agora para t igual a 10 segundos, que era para 5 segundos, agora para t igual a 10. Então, minha velocidade instantânea em instante 10, substituindo 4,8 vezes 10 menos 0,36. 10 ao quadrado. A gente chega numa velocidade que eu já havia calculado para nós de 2 metros por segundo. Ou seja, a gente calculou a velocidade instantânea, que foi aquilo que eu tinha dito para nós, para vocês. Se a gente olhar a velocidade média, ele manteve uma média de 12 metros por segundo. Só que teve trechos, então, do nosso percurso, que ele atingiu 15 metros por segundo. Pode ter tido trechos que ele atingiu menos que isso, ou mais. Então, a gente consegue, através das derivadas, no caso ali da derivada do espaço, determinar a velocidade num dado ponto, tá? Acho que tem mais um item, se eu não me engano. O item C, ele pergunta: quanto tempo após partir do repouso o carro retorna novamente ao
repouso. Então, item C, vou fazer na outra página aqui. O item C, ele diz para nós, ele pergunta para nós após quanto tempo, então, que o meu carro ele vai voltar para o repouso. Repouso, então, a gente lembra da velocidade instantânea ser igual a zero. Velocidade instantânea ser igual a zero, a gente descobriu que isso é para o t igual a zero. Porém, existe um outro t, então esse aqui é um t1, e existe um t2 que também vai fazer com que minha velocidade instantânea seja zero. Só que eu não sei quem que é esse meu t2 e a gente vai descobrir quem é. Então, como que a gente vai descobrir isso? Eu pego a função da minha velocidade instantânea, no caso ali ficou. Então, minha função é o quê? 4,8 t menos 0,360 t ao quadrado. Só confirmando, isso mesmo. E a gente vai igualar isso daqui a zero. Então, eu igualo isso daqui a zero. E se vocês notarem bem, isso aqui tem uma cara conhecida, que é uma função do segundo grau. Só que a gente pode trabalhar um pouco melhor aqui. Eu posso dividir ambos os lados por t, que a gente vai ficar, então, por 4,8. Então, isso aqui a gente pode transformar assim. Aqui eu vou dividir por t. Então, é isso aqui que eu estou fazendo. Estou dividindo por t. 4,8 vezes t dividido por t, sobra só 4,8. Menos 0,360 t ao quadrado dividido por t, sobra somente o t. E esse lado aqui ainda continua igual a zero. Isolando o meu t, a gente descobre que fica 4,8 sobre 0,360. E no final, depois de ter feito os cálculos, a gente chega numa aproximação de 13,3 segundos para o meu instante t. O que isso quer dizer, então? Que no instante 13,3 segundos após ele ter partido do repouso, ele volta para o repouso. Então é como se ele voltasse a ficar parado. É isso que ele está dizendo para nós. Tá? Alguma dúvida quanto a esse exercício? Apenas simplifiquei, tá? Aqui essa equação aqui eu apenas simplifiquei. Você poderia, por exemplo, aplicar o Bhaskara aqui, tá? Poderia aplicar Bhaskara que você vai chegar no mesmo resultado. Eu apenas simplifiquei por t, porque você percebe que todos os meus termos aqui, eles estão multiplicados por t. Então eu apenas simplifiquei. Beleza? Próximo exercício também é do livro aqui de física, então preciso copiar ele aqui. É esse daqui. Esse aqui. A qualidade tá meio ruim, pessoal, porque eu tô pegando aqui do PDF do livro, então se não tiver dando para ler direito aí. Então esse aqui é o nosso segundo exercício, retirado do livro aqui do Sears. E vamos lá, então vamos ver o que ele pede para nós. Um pássaro está voando para o leste, na direção. Sua distância a partir de um prédio alto é dado por uma função, que é a x de t ali. E ele pede qual a velocidade instantânea do pássaro em t igual a 8 segundos. Então, novamente, pessoal, é aquilo que a gente acabou de fazer ali no exercício anterior. Ele me dá a minha função posição. Então, minha função posição é 28. Eu não vou copiar as unidades, tá? Mas daqui a pouco a gente já analisa elas. 12,4 vezes t menos 0,0450. Só vou copiar outro aqui. T ao cubo. Vamos fazer a análise, então, primeiro das unidades, que elas são importantes aqui na física. Se a gente perceber bem, a gente está trabalhando com metros
a gente tem segundos aqui, novamente metros, né, e segundos. Ou seja, a gente está trabalhando com metros, com metro e com segundo, a gente associa isso daqui ao Sistema Internacional de Unidades, SI. Então, toda resposta que eu encontrar vai estar no SI, tá? Ele pede para calcular a velocidade instantânea. Velocidade instantânea, como a gente acabou de ver, é a derivada da posição em relação a t. E aqui é uma notação de cálculo, que é essa barrinha aqui, para t igual a 8. O que isso aqui significa dizer, pessoal? A minha velocidade instantânea, naquele instante, é a derivada da posição calculada no tempo igual a 8 segundos. Isso aqui é só uma notação que vem lá do cálculo, tá? Mas primeiro vamos fazer, então, a derivada da minha função. Então, eu quero a VI de t, que é igual a x' de t. Isso aqui vai ficar a derivada. Novamente, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, vou já pular um pouco mais essa etapa. Derivada de uma constante é zero, vou acabar nem colocando ela aqui, mais a derivada deste termo aqui agora fica 12,4, menos a derivada deste outro termo aqui, que fica 0,045, cai o 3, então fica 3 aqui, t ao quadrado. Então, a minha função velocidade instantânea em relação a t é dado por 12,4 menos 0,135 t ao quadrado. E como ele pede, para calcular no instante t igual a 8 segundos, nós apenas vamos substituir no lugar do t igual a 8. Então fica a velocidade instantânea no tempo 8. Isso daqui fica 12,4 menos 0,135 vezes 8 ao quadrado. E isso daqui eu já tinha feito o cálculo para nós, fica igual a 3,76. Olhando para as unidades, a gente já tinha concluído que estamos no SI, então Sistema Internacional de Unidades, e quando se trata de velocidade, a gente coloca metros por segundo. Então essa é a velocidade do passarinho lá, do nosso passarinho, no instante t igual a 8. Então esse daqui é mais uma aplicação do cálculo diferencial, pelo menos. Tudo certo? Eu gostaria então de passar para o nosso último exercício. Ele é um pouquinho mais comprido, mas novamente ele vai revisar esses conceitos de cálculo. Bom, se não tiverem dúvidas, vamos fazer esse exercício aqui então. Tá? É o exercício 2.15 do Sears. Então vamos ler aqui o que ele nos fala. Uma tartaruga se arrasta em linha reta, a qual chamaremos de eixo OX aqui, com sentido positivo para a direita. A equação para a posição da tartaruga em função do tempo é aquela nossa famosa equação x de t. Então eu já vou copiar ela aqui. Então x de t é 50. Não vou copiar as unidades, mas daqui a pouco a gente já analisa as unidades. Mais 2, que multiplica o t, menos 0,0625 t ao quadrado. No item A ele pergunta, determine a velocidade, a posição e a aceleração iniciais da tartaruga. Então, item A. Mas antes disso, vamos fazer uma análise das dimensões aqui das nossas unidades. Aqui a gente já vê algo diferente, porque ele não trabalha no SI. Ele está trabalhando com centímetros e o tempo ele está no SI, que é em segundos. Mas vocês percebam, tá tudo em centímetros, ó, centímetros, centímetros. Logo mais aqui para baixo ele vai falar de posição também em centímetros.
Então, quando a gente estiver já olhando para esse exercício, quando a gente estiver tratando de posição, nós vamos trabalhar em centímetros, tá? Não vai ser, nesse exercício aqui não é necessário fazer a conversão de unidades, tá? Mas em alguns exercícios é necessário. Então, quando a gente estiver fazendo, trabalhando com posição, a gente utiliza centímetros e o tempo a gente mantém ele em segundos, tá? Então, voltando para o meu item A, o que ele pede? Determinar a velocidade, a posição e a aceleração inicial da minha tartaruga. Quando ele fala posição, aceleração e velocidades iniciais, eu estou falando para o tempo e zero. No caso, tempo igual a zero aqui. E então vamos lá. A gente pode calcular, então, primeiro a posição inicial, que é a posição em relação ao zero aqui. Só substituir o zero no lugar do t. Então, o 50, ele está livre aqui. Esse termo aqui, que é 2t, ele zera. E esse outro termo aqui, que está com o 0,625, ele também zera. Então, só sobra o nosso 50. Então, minha posição inicial é 50. Lembra, posição. Então, a gente está trabalhando com outras unidades, que agora é o centímetro. Então, a gente achou a posição inicial. Velocidade inicial. A gente está falando de velocidade instantânea. Então, a gente precisa calcular a derivada da minha função t e depois aplicar para t igual a zero. Então, vamos calcular a derivada da nossa posição. Vou fazer um pouco mais direto, então. Derivada desse primeiro termo vale zero. Nem vou acabar omitindo. Derivada desse segundo termo aqui é 2 menos a derivada do próximo termo ali, que vale 0,0625, que multiplica 2t. E no caso, então, perdão, só vai ficar, então, velocidade instantânea. Velocidade instantânea, que vou colocar como uma função de t, fica 2 menos 0,125t. Substitui. No lugar do t, a gente põe o zero. Então, eu quero saber a minha velocidade instantânea no instante zero. E a gente fica aqui com 2 unidades de velocidade. Unidade de velocidade é posição por tempo. Posição a gente está trabalhando em centímetros e o tempo a gente permanece em segundos. Então, por isso, 2 centímetros por segundo, a minha velocidade instantânea. Agora, o próximo item que ele pede, que no caso é a aceleração, talvez vocês ainda não tenham visto, como me disseram aqui, mas quando a gente trata de aceleração instantânea, o que a gente está tratando, pessoal? Novamente, a gente está tratando de uma derivada de uma função, só que agora a derivada não vai ser mais... a derivada agora vai ser da nossa velocidade, tá? Vocês ainda vão ver os porquês disso daqui, tem toda a demonstração vinda do cálculo, mas eu vou adiantar para vocês que a derivada da velocidade instantânea, então percebam, a gente tem a função aqui da velocidade instantânea, se eu derivar ela novamente, eu vou ter a minha aceleração, tá? Então, se eu derivar a minha velocidade instantânea, eu tenho a aceleração instantânea. Então, eu tenho a minha aceleração instantânea no instante t, é a derivada. Derivada da função de cima, essa daqui é zero. Vou copiar o sinal de menos. Derivada desse termo é 0,125. Lembre-se, a aceleração, geralmente a gente trata como posição dividido pelo tempo ao quadrado. Então, a nossa posição é centímetros e o tempo ao quadrado é segundos ao quadrado. Então, essa daqui é a nossa aceleração instantânea. Percebam, eu não preciso calcular no instante t igual a zero, porque
a minha aceleração ela não depende do tempo, tá? Não tem um tempo aqui multiplicando o meu 0,125. Então, a aceleração ela é constante para qualquer tempo, tá? Então, esse aqui fecha o nosso item A. Vamos para o item B. O item B ele pergunta: em qual instante t a velocidade da tartaruga é zero? Então, ele pergunta no item B. Opa. Item B. Para qual t, qual tempo, a minha velocidade instantânea vale zero. Então, basta a gente fazer o quê? Basta pegarmos a função da velocidade instantânea que nós calculamos aqui e igualar ela a zero. Então, velocidade instantânea no instante t é dado por 2 menos 0,125 t. Então, qual que é o instante t? Que minha velocidade é zero. Então, eu vou igualar essa função igual a zero. E aqui eu só vou modificar então ela um pouco. Vai ficar 2 igual a 0,125t. Isolo t. Fica 2 sobre 0,125. E a gente descobre então que o meu t, fazendo os cálculos ali, é igual a 16. Como a gente está tratando de tempo, 16 segundos. Ou seja, para o tempo igual a 16 segundos, a minha velocidade é igual a zero. Tá? Bem tranquila essa daqui também. Item C. O item C ele vai dizer para nós quanto tempo do ponto inicial a tartaruga leva para retornar ao ponto de partida. Então, o que ele está dizendo aqui para nós é assim, item C. Item C. A gente tem a nossa função x de t e ele pergunta qual é o tempo. Então, qual o tempo? A minha x de t vai voltar para a posição inicial. Se vocês se lembram bem aqui, a gente calculou a posição inicial. Então, para qual tempo que meu x de t vai ser igual a 50? Ser igual a 50 centímetros. Então, basta a gente resolver aquela nossa primeira equação, substituindo no lugar de x de t, o 50. Então, o que a gente tinha? A gente tinha o 50. A gente tinha que x de t era igual a 50 mais, eu preciso ficar voltando aqui para ver, 2t menos 0,0625 t ao quadrado. Isso daqui a gente vai voltar então para a posição original 50. Ou seja, eu quero saber o instante t que eu vou voltar para a posição 50. Então eu vou trabalhar com essa função aqui. Só vou reorganizar então, vou deixar tudo que tem t de um lado e o que é só número eu vou colocar para o outro. Então vai ficar 2t menos 0,625 t ao quadrado, 50. Tá positivo aqui, então eu passo para o outro lado negativo, menos 50. Só reorganizando, fica 2t menos 0,625 t ao quadrado, isso aqui igual a zero. Como? Aí vem aquela simplificação que nós tínhamos feito. Teve o rapaz que perguntou aqui, se não me engano foi o Guilherme. Os dois termos eles estão acompanhados do termo t. Então eu posso simplificar eles dividindo todo mundo por t aqui. Então eu vou dividir toda a minha expressão por t. E a gente vai obter. Então dividindo o primeiro termo por t fica 2 menos 0,625 t igual a zero. Vou isolar o meu t, vou passar para a próxima página aqui.
Então, eu vou isolar o t, vai ficar com 2 dividido por 0,0625. E esse cálculo aqui já está feito. Então, isso aqui fica igual a 32. Como a gente está falando em segundos, em tempo, né, no caso, a gente coloca as unidades de segundos. Ou seja, após 32 segundos, fazendo ali meu percurso, eu vou voltar para a posição original. Foi isso que o item C pedia. Então, vamos para o próximo item. Item D. Em qual instante T a tartaruga está a uma distância de 10 centímetros do ponto inicial? Então, vamos lá. O item D, ele pede os instantes de tempo em que a gente vai estar a 10 centímetros da minha posição inicial. Então, se a gente pensar aqui numa reta, como sendo o meu percurso, eu tenho um instante inicial, minha posição inicial, no caso aqui, é o x igual a 50 centímetros. X igual a 50 centímetros. Ele fala que ele quer os instantes de tempo que eu estou a 10 centímetros da minha posição inicial. Só que eu posso ter 10 centímetros para frente ou voltando aqui para trás. Porque eu posso estar aqui na posição x igual a 40 e indo para frente eu posso estar na posição, aqui em verde, x igual a 60 centímetros. Porque eu estou a 10 centímetros, então, da posição inicial, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu preciso calcular agora para essas duas posições, tá? Então, vou fazer até com as cores aqui. Então, a primeira, a gente vai calcular para x igual a 40 centímetros. E o que a gente vai ter que fazer? Pegar a nossa função x de t, vou voltar aqui em cima e pegar ela. Vou copiar ela. A gente pegar um pouco de tempo. Então, eu tenho a minha função x de t, e no lugar, então, da x de t, eu estou na posição 40. Então, eu estou na posição 40. Basicamente é isso que nós vamos ter que fazer agora e calcular isso daqui. Então, só reorganizando os termos aqui, eu já vou pôr de um jeito que vai ficar fácil visualizar. Eu vou deixar como 0,0625 t ao quadrado mais 2t mais 10. Isso tudo aqui igual a zero. Isso daqui, pessoal, equação do segundo grau. Então, equação segundo grau. Percebam, então, que, só um comentário, que eu vejo muito isso, por exemplo, aqui na física. A física mesmo é a gente entender onde está a posição, a velocidade. Aqui, no caso, entender, por exemplo, eu estou a 10 centímetros da posição inicial. Essa é a física que estamos tratando. Depois que você fez a física, perceba que agora a gente só está fazendo matemática, resolvendo as equações, isolando o t, encontrando os tempos ou encontrando as velocidades. Então, basicamente, esse curso vocês vão encontrar muito disso. Vocês vão ter o problema da física e vocês precisam interpretar esse exercício ali, para depois você utilizar do cálculo. E basicamente o que você vai fazer é a matemática. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, vamos relembrar lá a equação do segundo grau que a gente tem. A gente precisa calcular o nosso famoso delta. Eu lembro de uma musiquinha para calcular o delta, que, né, não sai da cabeça, então é fácil de decorar, que é Moreninha linda do meu bem querer. O delta ele é b quadrado menos 4ac. Então eu guardo essa musiquinha para sempre lembrar de como calcular o delta. Então no caso b, ele é 2, então fica 2 ao quadrado menos 4
vezes o A, que é menos 0,625, vezes 10. Eu vou... Pronto. Então, esse daqui é o nosso delta. E a gente calcula, então, o T como sendo menos B, então menos 2, mais ou menos a raiz desse meu delta, dividido por menos 0,625. Essa conta eu acabei não fazendo, então eu preciso pegar minha calculadora aqui para a gente poder fazer ela. Então, deixa eu pegar a calculadora para a gente poder fazer ela. Só antes eu vou só dar uma organizada aqui nos sinais, porque eu tenho um sinal de negativo aqui na parte de baixo. Então eu preciso tirar esse sinal de negativo, no caso, multiplicar por menos 1. Então aqui vai ficar 2 positivo, multipliquei por menos 1. Onde estava mais vira menos e onde estava menos vira mais, então não vai fazer muita diferença, porque eu tenho ainda mais menos aqui. Raiz de delta, e eu já vou calcular quanto que vale esse delta. Então a gente tem 4 mais 40 vezes 0,625. 40 vezes 0,0625. Então dá 2,5 aqui. Então dá 2,5 dividido por 0,0625. Aqui eu errei, né? Aqui tem um zero aqui ainda. Então é 0,625. Então, resolvendo isso daqui, a gente vai obter duas soluções possíveis. Então, a gente tem a raiz de 2,5, que dá 1,58. Então, a gente tem... aqui, né? Eu esqueci do zero. Isso, muito obrigado. 0,625. Ele tem um zero aqui depois da vírgula. Perfeito, obrigado, viu? Então, a gente ficou com isso daqui. 4. Perdão, aqui não é 2,5, né? Aqui é 6,5. Calculei errado aqui, então é 6,5. Raiz de 6,5. Esse delta aqui ele vale 6,5. Então, fazendo os cálculos aqui, a gente consegue obter dois tempos. O primeiro tempo, vamos fazer aqui, vai ficar a raiz de 6,5 mais 2 dividido por 0,0625. E, bom, olha só, eu acabei fazendo errado uma coisa aqui, pessoal. O Bhaskara, ele tem um 2 multiplicando aqui ainda. Então, é 2 que multiplica o A aqui. Então, só para relembrar isso. Então, tem um 2 aqui ainda que multiplica esse termo aqui, tá? Por isso, então, agora, depois de ter corrigido esses pequenos erros, a gente chega num tempo de 36,40 segundos. E o outro tempo que a gente pode obter ali, ele é... Então fica 2 menos 2,5 dividido por 0,0625. E o outro tempo aqui que a gente obtém fica menos 4 segundos. Tempo negativo, aí agora que entra a interpretação física. A gente fez os cálculos. As duas soluções estão corretas, matematicamente. Fisicamente, só uma delas está correta. No caso, é só o 36,40, porque a gente não trata de tempos negativos. Então, a gente pode vir aqui e descartar esse termo. Então, matematicamente, ele está correto, porém, a gente precisa interpretar ele fisicamente, tá? Então, a gente obteve então, em T igual a 36,40 segundos, a minha posição de X
vai ser igual a 40 centímetros. Então, esse daqui foi o primeiro que a gente calculou. E como eu disse, agora a gente tem a outra posição, que no caso é 60. Então, vamos fazer esse cálculo. Agora, vou utilizar o corzinha verde aqui, que é o quê? A gente tinha a nossa função x de t, só que agora no lugar de x de t, a gente põe o valor de 60. Vamos reorganizar isso daqui para ficar parecido com a cara de uma equação de segundo grau. 625 t ao quadrado mais 2t, agora fica menos 10. Isso daqui igual a zero. E esse cálculo aqui eu já tinha feito ele antes, tá? Só para poupar um pouco de tempo para nós. Então, se vocês resolverem novamente essa equação de segundo grau, a gente vai obter duas soluções. A gente vai obter dois tempos, né, no caso. E os dois tempos que a gente obtém resolvendo isso daqui, eu já fiz aqui, então, só para poupar um pouco de tempo, que no caso foi por Bhaskara, como no outro, a gente obtém dois tempos. O primeiro é o tempo de 6,20 segundos, T1, e o T2 que a gente obtém é igual a 25,8 segundos. Agora sim, os dois tempos que obtivemos, eles fazem sentido matemático, porque eles são soluções da minha equação, e sentido físico, porque são tempos positivos. Enquanto no outro a gente teve um tempo negativo, então ele não é nossa solução. E isso daqui, então, finaliza o item D. E se eu não me engano, tem mais um item, só para a gente finalizar aqui. O item E, ele pede para a gente desenhar um gráficos, né? X de t, V de t e A de t, para os intervalos de t igual a 0 até t igual a 40. Então, vamos desenhar esses gráficos. Então, item E. Ele pede primeiro para a gente fazer um gráfico x de t. Então, é um gráfico... Opa! Vamos colocar ele assim. Isso. E assim. Opa. E assim. Então, aqui fica o meu x de t. E esse aqui é meu eixo t. Se a gente olhar a função x de t, ela é uma função quadrática. Função quadrática, a gente acho que vocês fizeram geometria analítica, se não me engano. Função quadrática, a gente lembra de uma parábola. Agora, resta a gente saber se é uma parábola com concavidade para baixo ou com concavidade para cima. Basta a gente ver o sinal do número que está acompanhando o meu t ao quadrado. No caso, é sinal de menos. Perdão, pessoal. No caso, é o sinal de menos. Então, a gente sabe que é uma parábola com concavidade para baixo. Tá? Por conta deste sinal aqui. Tá? Isso aqui diz que a concavidade é para baixo. E a gente pode, então, agora desenhar essa minha função sobre o eixo x de t. Então, aqui é o 0, aqui é 0. E a gente sabe que para t igual a 0, a minha x de t vale 50. Então, é como se a parábola ela começasse aqui e depois ela decrescesse. Então, ela tem essa concavidade para baixo, saindo ali do meu... saindo desse ponto x igual a 50. Porque ele pede para a gente calcular, se eu não me engano, do intervalo de t igual a 0 até t igual a 40. Para t igual a 0, a gente está no ponto 50. Para o t igual a 40, a gente precisa calcular o x de 40. E o x de 40, vamos calcular aqui, só para a gente achar o ponto onde minha parábola ela vai terminar, a gente fica com 40, esse
termo, esse aqui eu preciso fazer, que eu não fiz o cálculo, vezes 0,0625, isso daqui, menos 80, menos 50. Então, a gente chega... Então, para t igual a 40, vamos pôr aqui, a gente chega num valor de menos 30. Percebam, pessoal, não está em escala o nosso gráfico, é apenas para representar ele. Então, para t igual a 40, minha posição ela vale menos 30. E agora a gente faz a nossa parábola com concavidade para baixo, saindo de 50 para 40. Então, ela tem uma cara mais ou menos assim, né? Ela atinge um máximo e depois ela começa a decair até chegar no meu 40. Então, essa daqui é a cara do nosso gráfico x, x por t. O outro gráfico que ele pede para a gente fazer é um gráfico da velocidade. Aqui é a velocidade de t em relação a t. Vamos pegar a nossa função que a gente calculou aqui da velocidade, que foi derivando a posição. Cadê ela? Ah, ela tá aqui, ó. Então, vou copiar ela. Só para a gente voltar aqui para baixo. Copiei ela e tá aqui nossa função. Então, calculando naquele intervalo de t igual a 0 até t igual a 40. Para t igual a 0, a minha posição inicial vale 2. Então, eu estou aqui, vale 2. E se a gente olhar para essa minha função, novamente, lembrando lá da geometria analítica, estamos tratando agora de uma função afim, então é uma reta. Tá, uma função afim, isso daqui. Porque ela depende apenas do termo linear. E a gente precisa saber se ela é uma reta com inclinação para cima ou uma inclinação para baixo. Basta a gente olhar o sinal do termo que acompanha o t, no caso é negativo, então é uma reta para baixo. Então eu vou ter alguma coisa saindo aqui do 2 e indo para baixo. Vamos ver o ponto final que a gente vai chegar, que é o t igual a 40. Então eu tenho que calcular minha velocidade em t igual a 40. E calculando isso, a gente chega em 0,125 vezes 40 menos 2. A gente chega em menos 3 aqui. Então, aqui é o menos 3. Então, para t igual a 40, a gente chega aqui no menos 3. Só fazendo o ponto aqui. Então, a gente tem o ponto de início e o ponto de final. Sabendo que é uma reta decrescente, né, para baixo, a gente liga esses dois pontos assim. Vou fazer de vermelho aqui. Então, essa daqui é a minha reta da minha função, que liga esses dois pontos aqui. Então, esse é o gráfico da minha velocidade por tempo. Por fim, só para finalizar, ele pede o gráfico da aceleração por tempo. Opa. Então, aceleração de t por tempo t. Se eu não me engano, a nossa aceleração ela tinha dado um valor constante, que era de menos 0,125 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é um valor constante. Para qualquer valor de t, a minha aceleração vale a mesma coisa. Então, isso aqui é constante. Então, a gente acha que o 0,125, vamos dizer que ele está aqui, menos 0,125. Então, ele é uma reta constante para qualquer valor de t. Então, é uma reta assim. Uma reta constante para qualquer valor de t. Opa! Então, pronto. Tá meio torta, mas é por causa do software aqui. Aí, pronto. Então, para qualquer valor de t, minha reta ela é constante. Aqui no final a gente chega no t igual a 40.
como a gente já tinha dito, e aqui é o t igual a 0. E assim a gente finaliza, pessoal. Ficou alguma dúvida? Posso encerrar a gravação se não tiver nenhuma dúvida? Tudo bem? Podem me dar esse feedback. Beleza, então. Eu vou encerrar a gravação aqui. Então, a gravação foi encerrada. Então é isso, pessoal. Agradeço por vocês terem participado aqui da monitoria. Vocês podem me procurar. Eu disse que eu ia fazer quinta-feira a monitoria de cálculo 2, só que vocês me disseram que talvez não tinham tido ainda integral. Então eu vou ver o que eu posso fazer para quinta-feira, tá? Qualquer coisa vocês podem me procurar e eu vou tentar disponibilizar tanto a gravação quanto os arquivos lá no Edisciplinas. É isso, pessoal. Valeu por participar aí. Valeu.